Oiê! Mais uma quinta-feira aqui com a gente. Comigo, Rúbia Baricelli. E comigo, Paola Guaraná. Agora que, ó, eu não sei, esse programa aqui, agora falta pouco pra acabar o ano. E o Esdras tá aqui, ó. Pessoal, 10 mil. Tô falando, vocês estão perdendo a chance. A gente vai sortear aqui Um jantar com... um jantar com o Esdras, mentira. Porque o Esdras tá querendo muito que bata 10 mil, né? Então, se gosta, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Isso ajuda a gente a passar o programa, a atingir mais gente. Então, se você acha legal, se você acompanha, se você gosta, compartilha com outras mães que você acha que também vai gostar. Fala pro pessoal se inscrever, que isso ajuda a dissipar o nosso conteúdo por aí. É isso aí, se você estiver vendo a gente pela televisão, tem o QR Code aqui, é só apontar a câmera do seu celular que vai direto para as nossas redes sociais. Siga a gente também nas redes sociais, amãetalf.podcast em todas elas. Avalie a gente no Spotify, dê suas 5 estrelinhas, compartilha, comenta. A gente adora. Tem bastante gente comentando agora, assim, que gosta do programa, que vai. A gente fica muito feliz. Mas você lê os comentários? Eu leio todos os comentários do YouTube. Todos. Eu leio todos. E tem gente ali que eu já reconheço, que eu já conheço. Eu já reconheço, eu também. Eu gosto. também. Ver o rostinho, assim, da foto, né? Eu acho massa demais. E hoje estamos aqui com ela. Eu tenho certeza que hoje a gente vai ficar aqui até o final. Você que tá escutando a gente, assistindo a gente, vai ficar com a gente até o final. Porque é uma baita de uma história, viu? O que foi? Não, Que você fez... Eu? Não, tô só olhando. Janaína Almeida é escritora, palestrante. Há 5 anos a Janaína descobriu um câncer de mama e junto com o tratamento ela teve que enfrentar um processo de divórcio e de separação com o marido dela. Hoje a Janaína é mãe do Lucas, de 10 anos, e do Benício, de 3, certo, né? Então, e assim, ela tá aqui pra contar a história dela pra gente. Que eu acho... Cara, eu já vou começar... Bem-vinda, Janaína. Obrigada. Seja bem-vinda. Obrigada por estar aqui, por contar a tua história. Eu que agradeço. A gente tava conversando antes e você já me falou um dado que eu fiquei bem em choque, sabe? Que eu vou até ler aqui porque, né? Segundo o INCA, 70% das mulheres que passam pela cirurgia de vasectomia, que é a retirada do seio, né? São abandonadas pelo parceiro. Cara, eu fiquei chocada com isso. Infelizmente... Bom, obrigada pelo convite. Prazer estar aqui. Infelizmente, é uma estatística real, né? De que durante o processo da doença, assim que a mulher descobre, em algum momento, o marido pode abandonar, passando pela mastectomia, pela doença do câncer da mama. Eu não sei o que acontece, mas assim, os homens, a maioria não sabe lidar com isso. E comigo foi exatamente esse processo, né? Daquele olhar de como se fosse contagioso o câncer. É muito difícil. Mas eu acho que é isso, a gente precisa trazer informação, empoderar outras mulheres, porque eu acho que informação salva, e eu sempre falo muito da minha história, porque eu acho que de alguma forma pode tocar o outro, né? Pode ajudar outra pessoa. Eu até tive uma enfermeira que me acompanhou durante todo o processo do tratamento, vivia um relacionamento abusivo, e ela falou, a sua história me fez sair de um relacionamento abusivo, porque se você passou por isso e seguiu em frente, eu vou conseguir também. Então, acho que é isso, assim, é para isso que hoje eu sou uma grande, né, enfim, ativista da causa do câncer, para trazer informação de qualidade, sou escritora, sou palestrante, trabalho como influenciadora nas redes sociais, porque eu acho que a gente precisa trazer informação e falar muito de prevenção, porque é isso que faz a gente ter uma sobrevida maior dessa doença tão difícil, que é o câncer da mama. Então vamos começar do começo. Quando você descobriu sua doença, você já era mãe, né? Você tinha o Lucas. Sim. E ele tinha quantos anos? O Lucas estava com 4 anos e ia fazer 5, assim, bem pertinho. Eu descobri em fevereiro de 2019. E como que foi isso? Muito louco, assim. Eu sempre falo que o corpo dá todos os sinais possíveis, né? A gente precisa se alertar nesses sintomas. Eu não estava morando aqui, eu estava morando no Paraná, assim que eu tive, né, o diagnóstico. Eu estava casada e o pai do Lucas recebeu uma proposta de trabalho lá no Paraná, e ele é médico. Então, foi uma coisa assim, a gente saiu daqui da noite para o dia, foi para lá, eu larguei emprego, tudo que eu tinha, né, família. Eu acho que isso adoeceu, assim, um pouco o meu coração, eu fui sem querer ir. E o Lucas estava muito pequenininho, enfim, assim, foi um processo difícil. Eu comecei a ter sintomas estranhos, assim. Tipo o quê?
Náusea. Tá. Acho que foi o principal sintoma que eu tive, que eu lembro, assim, que era bem chato, era náusea. Então, em janeiro, eu tava bem, em janeiro de 2019, não tinha sentido aquela náusea com frequência. Eu tive perda de peso, mas isso também não era relevante. Eu pesava 50 quilos, eu tava sempre, enfim, com atividade física, alimentação saudável. Eu tava bem magra e sempre buscando, assim, sabe? Nossa, eu preciso ficar bem, eu não posso ter sobrepeso, aquela coisa, assim, de alimentação saudável. A gente ficava muito focado nisso. Então, assim, nunca que eu ia acreditar nessa possibilidade comigo, assim, de uma doença, de um câncer de mama, porque não tive história na minha família, tava com 30 anos de idade, então, assim que eu passei, por exemplo, em consulta com um ginecologista, por exemplo, eu falei, ó, vim fazer o check-up anual aqui, né, o doutor lá do Paraná, ele falou assim, Janaína, quando que você vai ter o segundo filho? Porque você tá ótima. Nossa, você tá maravilhosa, você tá... E isso me trouxe uma coisa, assim, eu saí do consultório radiante. Falei, ai, nossa, eu tô ótima. Peguei todos os pedidos médicos de check-up ginecológico e coloquei no porta-luva do carro. Tô ótima, né? Tá tudo bem. E normalmente no consultório ginecológico, o médico ali faz o Papa Nicolau. Então ele fala: olha, tá tudo bem aqui. Faz enfim, às vezes o autoexame da mama, né? Olha, tá tudo bem, não tem nada, que ótimo. Vou pedir aqui uns exames de controle. E aí eu coloquei na porta-luva e segui a vida, né? Que não façam isso é extremamente errado. Eu acho que a gente precisa ter essa consciência de que conseguiu fazer os exames, enfim, conseguiu passar em consulta, façam os exames e levem os exames para o médico, porque também senão não adianta absolutamente Eu nada. tenho esse problema. A Não doutora Carla faça. veio aqui, minha ginecologista, e ela falou: você não traz de volta os exames. Eu acho que eu leio, vejo que tá tudo bem, e é errado mesmo. A gente tem que Errado. fazer o processo completo, até porque Completo. se tiver Sim. alguma coisa, consegue Sim. descobrir. Com certeza, assim, e não façam isso, porque eu acho que isso é muita irresponsabilidade mesmo. E eu sempre acho que o corpo dá milhares de sinais pra gente, né? Dizendo que tem alguma coisa errada ali. Quando foi fevereiro, eu comecei a sentir uma náusea absurda. Tive uma constipação, náusea. E aí ele é médico, eu falei, ó, e aí, o que que eu faço, né? Eu virei pro meu marido, ele falou, Vocês estavam olha, juntos há quanto tempo? 6 anos. O Lucas estava com 4, nós estávamos juntos há 6 anos. E aí eu falei, e aí, eu tenho alguma coisa, não é possível, eu tô sentindo uma náusea. Ele, isso aí não é nada. Ah, quer fazer uma tomografia? Eu falei, tá bom, quero, né? Fiz tomografia, tudo perfeito. Fiz endoscopia, perfeito. Aí ele, o que mais você quer fazer? Porque você não tá com gastrite, não tá com nenhum problema. Exame de sangue, tudo normal. Eu falei, tá bom, mas tem alguma coisa comigo. Eu senti, eu não sei explicar pra vocês assim, mas eu dormia e acordava com um inconsciente, assim, dizendo que eu tava doente. Eu tinha certeza que eu tava doente. Absoluta. Mas você não tinha Não, ideia do que era. não sabia o que era. Não tinha alguém assim que passou por isso, alguém que teve próximo a mim. Não. Eu simplesmente tive um sopro e fiquei encanada com aquilo, sabe? Falei, não, eu tô doente, eu tenho alguma coisa, eu tenho alguma coisa. E eu acho que é muito. Eu não sei, né? Isso não é comprovado, mas eu acho que muitas doenças são psicossomáticas mesmo. Eu acho que eu adoeci muito durante um tempo. Eu vivi um relacionamento abusivo durante muitos anos, sofrendo violência psicológica, sem saber que aquilo era uma violência. Então, acho que isso é bem difícil, assim. E eu acho que pelos filhos, né, por ter uma família, a gente às vezes aceita muitas coisas para poder seguir em frente. E aí, enfim, assim, eu lembro que a última coisa que eu pensei foi nos pedidos do ginecologista. Falei, nossa, eu vou marcar a ultrassonografia e o transvaginal, que eram 2 exames ginecológicos. E aí, na hora que eu tava deitada no consultório, a médica passou o transutor, assim, ela falou, e esse nódulo? Você acompanha? Eu falei, não, não tenho nada. Eu tenho prótese. Então, era aquilo que eu sentia. O tumor que eu tive, ele estava atrás do músculo da mama. Era impossível apalpar ele. Muitas mulheres descobrem o câncer de mama com esse autoconhecimento da mama, fazendo exame. Isso é super importante.
Mulher precisa fazer isso mensalmente, mas os exames não substituem esse autoexame, né, da mulher. E aí eu não tinha esse hábito e mesmo assim não dava para palpar. E a médica encheu o olho de água. E ela falou assim: Olha, eu acredito que vai precisar de uma biópsia e eu vou chamar outra colega. Você pode esperar? Você tá com tempo? Eu falei: Tô. Mas assim, o jeito que ela já me olhou assim, com aquela cara de choro, eu entrei em pânico. Eu falei: Meu Deus, tô doente. Não, não é possível. Eu liguei pro meu marido, né? Falei: Ó, tô aqui, tô no consultório. Eu lembro que ele falou assim: Pra que você tá fazendo exame? Procurando doença? Assim. Eu falei: Não, o médico tinha pedido. Tô aqui no consultório. Aí ele falou: Olha, eu rasgo meu CRM e paro de ser médico se você estiver doente. Você não tem nada. Você vai perder tempo fazendo uma biópsia e não vai ser nada. E eu lembro dele falar isso pra mim, eu retornar na sala com ela, né? Porque ela saiu, foi chamar uma colega. Falei isso pra ela, ela falou: Não faça isso. É o seu corpo. Faça uma biópsia. Isso é um desserviço, né? Porque assim, gente, se você tá com alguma coisa, eu tive um nódulo no peito. A primeira coisa que me mandam fazer é uma biópsia. No meu caso, graças a Deus, não era nada. Sim. Mas assim, a primeira coisa que se faz é uma biópsia, Sim, né? sim, Então, sim. Não, é totalmente correto, é isso, né? Esse é o caminho. Só que ele tinha uma negação muito grande, porque assim, pô, você nunca fumou, você nunca bebeu, você faz atividade física todo dia, você, Se enfim, alimenta alimentação bem. saudável. Mas isso também não é uma garantia, né? Não Porque é é uma isso. garantia, mas eu acho que assim, é, tudo importa, sabe? Então, assim, poderia ter sido muito pior. Se eu fosse uma fumante, ou se eu fosse, enfim, uma pessoa que tivesse um hábito de bebida alcoólica, eu acho que poderia ter sido pior. Mas eu descobri um tipo, né, um subtipo, e assim, seguindo essa ordem, eu fui para casa, fiz o exame, né, foi tudo ok, Você disseram. fez a biópsia, Fiz chegou a a fazer a biópsia. biópsia, fiz o exame, fiz a biópsia, e aí eu ficava no tempo inteirinho na internet, salvando ali, atualizando para ver se aquilo abria, né, e ver o resultado. Isso foi numa quarta, me pediram 5 dias, de 5 a 7 dias para ficar pronto. Quando foi no sábado de manhã, eu acordei assim, já abri, já estava salvo o login do laboratório e veio carcinoma invasivo. E aí eu virei pra ele, só dei o celular, falei: Tá aqui. O que é carcinoma invasivo? Tô doente? Aí ele falou: Olha, não é possível, esse exame não é seu. Não tem como. Eu falei: É meu. E eu lembro que ele pegou o telefone, ele ligou para 10 médicos, para 10 amigos, colegas, e todos falaram: Corre, é câncer e precisa investigar. E aí começou aquela luta, assim, de saber o nome, o sobrenome. A gente entra num quarto escuro, porque, assim, é muito maluco. Mas eu lembro que ele me colocou no carro, fez a minha mala, eu fiz a do meu filho, né, do Lucas. Nós entramos, viemos pra cá e eu não consigo lembrar o que aconteceu naquela semana durante consulta. Porque é como se a gente entrasse num quarto escuro e, assim, você não vê luz naquele túnel, sabe? É como se realmente você enxergasse assim a finitude. Porque o diagnóstico de um câncer, pelo menos eu nunca passei por isso, mas quando a gente, né, era criança, ouvia muitas histórias de morte, né? Poxa, fulano morreu de câncer. Então aquilo, quando eu fiquei extremamente em choque, assim, era uma coisa que foi muito maluco para mim. Muito maluco, a minha família adoecendo, assim, poxa, mas como, né? Aquela coisa de negação. E eu nunca perguntei por que eu, nunca. Assim, eu falava: Vamos, o que eu preciso fazer, né? Esse é o problema. Como é que a gente vai fazer para solucionar ele? É isso, porque senão a gente adoece naquilo e eu só olhei para frente, assim, poxa, eu preciso cuidar do Lucas. O que eu tenho que fazer? Aí o médico: Olha, vamos fazer um exame aí para descobrir, né, o sobrenome dele, se qual subtipo é. E aí, para minha infelicidade, veio um triplo negativo, que de todos os cânceres da mama, ele é o mais agressivo. Ele pode causar metástase mais rápido, né? E, enfim, assim, então foi tudo muito maluco. Naquela semana, assim, foi enlouquecedor para mim. É,
E assim que ele E como ele descobriu... reagiu? Como seu marido reagiu nisso tudo? Por exemplo, ele tinha certeza que não era, ia rasgar o diploma, parará. Quando veio esse diagnóstico, como ele reagiu? Ele teve medo? Ele ficou assustado? Ele se sentiu culpado? Ele não me olhava nos olhos, não me olhava. Eu lembro que eu tava assim, ele me trouxe para casa dos meus pais no mesmo dia que eu descobri a doença. E eu lembro que a gente estava em casa, assim, ele não falava comigo. E eu cheguei a esbarrar ele no corredor e falei: "Oh, tá tudo bem. Não é contagioso. Tá tudo bem, vai ficar tudo bem." Então, assim, já era um fardo muito grande para mim, porque meus pais, eu não queria que os meus pais sofressem. Então, eu fui aquela pessoa, assim, que me fiz de forte, sabe? E eu acho que não é assim que funciona, porque a conta chega em algum momento da vida. E aí eu falei, não, eu tô bem, tá tudo ótimo, gente, vai dar tudo certo, né? Confia. É isso. O que que a gente precisa aprender com isso? Porque eu acho que muitas vezes a dor, ela vem pra fazer a gente aprender alguma coisa, sabe? Eu acho que eu aprendi muita coisa com essa dor. Acho que fez parte do meu processo, assim, de evolução. E aí ele ficou em choque, assim, eu lembro dele em choque quando saiu o exame, né? Eu fiz o exame na terça, quando saiu o exame na quinta, ele falou: "Ah, eu preciso ir embora, porque eu tenho que trabalhar, e não sei se vai dar certo." Eu falei: "Como assim não vai dar certo?" Ele: "Você tem noção que se você jogar aí triplo negativo no Google, é muito, muito grave?" Então, assim, ele não me passou nem um pouquinho de tranquilidade, de confiança. Quem me acolheu, assim, muito foi o meu oncologista, que eu sou, assim, extremamente grata, que ele falou assim: "Janaína, tá tudo bem, eu vou cuidar de você, a medicina é evoluída, tem milhares de tratamentos hoje, então, assim, não é o fim do mundo, não, então confia nisso, né?" Então, ele foi parte do meu processo da cura, assim. O meu oncologista fez eu enxergar que tinha chance, que ia ficar tudo bem, e foi nisso que eu me peguei, assim, poxa, o que que eu preciso fazer para sobreviver, né? Hoje somos a maior geração de sobreviventes do câncer. Antigamente, muitas pessoas morriam da doença, mas a medicina está muito atualizada, está muito evoluída, e é isso que a gente precisa trazer: informação, falar de prevenção, porque é muito mais fácil a gente prevenir do que tratar a doença. E a prevenção é estilo de vida, enfim, o psicossomático. Eu me arrependo muito, por exemplo, de não ter feito uma terapia lá atrás, quando eu passava por um monte de problema e achava que podia carregar o mundo nas costas, né? E é isso, assim. Não sei, eu me empolgo falando, né? Tá, daí você veio pra São Paulo, você ficou na casa dos seus pais. Fiquei na casa dos meus Lucas pais. veio junto. Lucas, sem entender nada do que tava Nada, acontecendo. nada. Só na casa da vovô e da vovó, tava ótimo pra Perfeito, ele. porque era o sonho da vida dele. Ele não quis ir também. O Tá. nosso processo de ida para o Paraná foi muito traumático, porque assim, ele recebeu uma proposta, na semana seguinte nós estávamos mudando sem nenhuma preparação psicológica para aquilo. Então ninguém esperava, o Lucas, imagina, o Lucas é extremamente apegado nos meus pais, nas minhas irmãs. Então ele não tinha aquela, né, aquela coisa de, ai, uhul, vamos mudar daqui, né? Ele era muito pitico, mas ele chorava muito por causa da minha família. Então quando veio, foi um presente, assim, sabe? Vovó, vovô, família. Ele super né, assim, foi acolhido, se habituou àquela situação. Mas eu acho que ele demorou muito para entender. Porque eu não tinha aquela coisa de filho, eu tô doente. Sim. Ó, Tá, não. mas aí, por exemplo, aí você começou a fazer químio. Aí Aí começou o Não, mas processo. Aí o peraí, o processo veio marido. junto com o divórcio. Vamos Então, só voltar pro marido, que aí em algum momento vocês se separaram, foi isso? foi foi no começo assim. do tratamento, não foi? Foi assim, naquela semana que ele veio aqui comigo, no sábado ele falou: "Ó, tô indo ali comprar pão, já volto, né?" Porque foi exatamente isso. Ele se despediu do Lucas, ele disse que tava indo e já voltava. E aí, na outra semana, eu ia colocar um porta-cat, um catéter. E aí, eu fui passar meus cartões, já não passava nada, assim. 3 cartões, tudo cancelado. Aí eu liguei pra ele e falei: "Vem cá, o que que aconteceu?" Ele: "Não, é que você vai fazer todo o tratamento aí, e aí eu acho melhor abrir uma conta em São Paulo, né?" A nossa conta era conjunta. Eu saí da minha casa com a roupa do corpo e uma mala. Eu nunca mais voltei pra minha casa. Nunca, nunca. Nunca, não sei o que que ele fez com as minhas coisas, com a minha casa, com tudo que eu tinha de decoração. Não sei, não faço ideia. Assim, foi uma coisa muito maluca, porque ou eu entrava naquela pira que ele tava
assim, de guerra, não quero mais, aquela coisa assim, tô cancelando o cartão, o dinheiro é meu, entendeu? Ou eu sobrevivia. Então, eu escolhi outro caminho. Eu falei, não vou entrar nisso. Porque eu já tava adoecida, sabe? Então, ele cancelou o cartão, e aí ele não me atendia. E aí, na outra semana, eu ia começar a químio, eu falei, poxa, coitado, né? Vamos dar um tempo, ele tá assimilando as coisas. A químio ia começar na quinta. Na quarta, eu recebi uma ligação, e ele disse, sou o doutor Ivan, queria tratar do seu divórcio. Eu falei, oi? Eu falei, de quem? Porque eu vou começar minha quimioterapia amanhã. Eu nem tô pronta para um processo dele agora. É assim, para mim foi um grande livramento, não vou mentir, tá? Foi, assim, um grande livramento. Me livrar de todo aquele processo de dor que eu tinha, mas não era o momento ideal, sabe? Mas muitos maridos fazem isso, acho que não sabem lidar com o processo. Maridos, não façam isso. Porque eu acho que é nesse momento que a gente precisa de acolhimento, que precisa de apoio e tudo que eu não E de queria maturidade, Sim, né, gente? sim, Todo mundo sim. adulto fazendo umas palhaçadas. Isso me deixa meio emputecida, juro. Sim. Não, eu vou te falar uma coisa. Eu fiquei revoltada na ligação. Eu lembro que eu atendi a ligação, assim, em choque. Eu chorava e ele chorava. Ele falou, moça, eu não sabia, não fazia ideia que você estava doente, me perdoa. Eu falei, não tem nada a ver com você. Aí eu falei, mas e aí, como é que vai ser? Ele falou, não, ele afixou aqui R$ 500 de pensão para você. Hã? Eu falei, mas e minha casa? Aí ele, olha, se você quiser, né, discutir aí a partilha das coisas, tal. Eu falei, moço, como assim? Eu não tenho cabeça para isso, né? É um processo que eu vou fazer o ciclo máximo aí de 16 quimioterapias eu ia fazer. Eu falei, eu não tô pronta para isso. Em nenhum momento ele te procurou pra falar, porque você foi comunicada Nenhum do momento. divórcio pelo advogado. Pelo Então, até advogado. então, você tava casada, ele tava tentando mudar as Sim, contas no banco. Sim. Nenhuma. Mas eu senti naquela frieza que ele tinha. E outra, ele sempre foi uma pessoa muito fria, sabe? E eu passei por muito abuso psicológico de chegar em casa assim, ai, fui no salão. Cortou o cabelo? Quem mandou? Era assim, era nesse nível. Era um nível assim de arrogância, era uma coisa que pra mim, quando eu falei, meu Deus, me livrei disso, sabe? Assim, Ficou aliviada. fiquei. Mas até ter o processo do alívio tem a dor, né? Tem a dor. Que foi E era um power. momento que você estava extremamente frágil. Então, assim, Nossa. eu acho que é uma consciência legal, mas que, cara, não veio na hora da ligação, entendeu? Não é que o cara ligou, que ufa, livramento. Não. Tem a dor aí, né? Chorei, falei, como assim? O que eu vou fazer? Ele, não, olha, fixou aqui o dia. Eu falei, não, mas não é possível. Só que depois, quando eu soube que eu ia ter que, enfim, eu ia ficar careca, né? Ia ficar sem cílios, sem sobrancelha, eu ia ficar doente, assim, num processo que muda tudo a nossa vida, né? A medicação, ela é a cura, mas a gente morre e nasce de novo. Tenho certeza disso. E aí eu falei, meu Deus, eu não vou ter aqueles olhares pra mim, sabe? Eu vou poder ficar careca. Foi só esse sentimento que eu tive, assim. Uau, vou ficar careca. É muito maluco. E eu pensava assim, vou ficar careca, vou ser livre, mas eu pensava assim, como que o Lucas vai me ver careca, sabe? E aí eu falei, não, peraí, eu vou usar peruca, porque eu não quero que o Lucas sofra. E eu acho que é isso, assim, acho que a gente pensa muito nos filhos. A minha cura, assim, foi o Lucas, porque eu falava, eu preciso sobreviver, né? Eu preciso cuidar dele. E como foi de fato quando você começou as sessões de químio? Você chegou a ficar careca? Eu fiquei. Assim, fiquei com uma fisionomia completamente diferente, mas foi assim, um processo. Uhum. Então, eu chegava, o Lucas me via com o cabelo preso. Aí eu cortei Chanel, porque o meu cabelo era muito comprido. E aí eu fui introduzindo isso, né, na vida dele. Assim, filho, mamãe tá com um dodói aqui e vai ficar tudo bem, né? Enfim, vai dar tudo certo. E ele não entendia, assim, eu lembro que ele falava assim, mas o que que é isso? E eu, filho, é um dodói que tá indo embora. Então, assim, ele não tinha nenhuma consciência.
Só que naquele processo, eu não fiz terapia, né? Eu dependia financeiramente da minha família Eu ia 100%. perguntar isso, você ficou o tempo todo com os seus Sim, pais. o tempo inteiro. E aí eles te acolheram ali, tanto Total, de, tudo. de acolhimento mesmo emocional, quanto financeiro, Tudo. tudo. Tudo, assim, meus pais, Tinha uma minhas condição irmãs. que supria isso. Sim, assim, fizeram tudo pra mim e usei meu convênio. Foi, assim, uma coisa muito maluca, né? Porque meu convênio era junto com ele. Ele era o titular. O Lucas também era Dependente. dependente ali. E aí eu lembro que quando ele fez isso, ele tentou cancelar o meu convênio. Ele foi lá no Paraná e eu recebi uma ligação. Disseram pra mim, olha, você, né, é uma das titulares aqui e ele pediu pra cancelar. Eu entrei em choque, entrei com o advogado e aí foi aquela loucura assim, meu Deus, como assim eu vou ficar sem convênio, né? Aí eu liguei, expliquei tudo pro pessoal do convênio lá do Paraná e eles falaram, moça, fica tranquila, seu convênio é municipal, nós estamos transferindo ele para nacional e você vai fazer todo o seu tratamento em São Paulo. Fica tranquila. Eu nem sei se eles poderiam fazer isso com uma doença pré-existente, se isso seria. Mas eu acho que foi assim, Deus. Foi tudo muito assim, sabe? Uma conexão assim divina mesmo. Eu lembro que ele atendeu o telefone, o rapaz que me atendeu, o Walter, ele falou: vai ficar tudo bem, não, pode contar comigo. E eu, ai meu Deus. E ele falou: realmente, ele tentou cancelar o seu convênio, mas a partir de agora você é titular, seu filho dependente, então foi uma bênção assim para mim. Fiz tratamento aqui, minha família me ajudou financeiramente, né? Porque é um processo que eu tive que entrar com terapia pro Lucas, né? E aí o Lucas começou com psicóloga para tentar entender esse processo. Só que eu tinha medo dele sofrer. Então ele chegava todo dia e falava assim: mãe, e meu pai? Ele ligou hoje? Eu falava: ai, filho, ele ligou. Mamãe estava lá no hospital e o papai ligou para você. E aí ele, e agora? Liga agora. Agora ele tá trabalhando, filho. Então, assim, eu fiquei durante meses tentando, assim, aliviar aquela dor para ele, porque o pai não apareceu. Foi muito insano isso. Ele simplesmente se divorciou, né, da mãe e do filho. Eu nunca nem tinha ouvido falar disso, assim, porque nunca vi um caso parecido, porque divórcio né, da esposa doente, já vi vários, mas do filho eu nunca tinha visto. O Lucas fez 10 anos e ele nunca mais recebeu nenhuma ligação desse pai. E aí, para muitas pessoas, poxa, é um livramento, mas para criança, é assim, mãe, mas e aí, meu pai morreu? O que aconteceu com ele? Né, eu quero falar. E aí ele tem contato, assim, de telefone, nunca respondeu uma mensagem dele. Então, assim, esse processo para mim é muito mais difícil, né, do Lucas, porque eu sei o tanto que foi difícil para ele, mas eu acho que nada acontece por acaso. Minha vida deu, assim, uma volta 360, de ressignificação mesmo, assim, de tudo, assim, eu acho que mudou completamente. E eu sempre fui muito grata, assim, passei pelo processo. Reencontrei um ex-namorado durante esse processo. Eu tava careca, sem cílios, sem sobrancelha, doente. E reencontrei enfim, assim, o primeiro namorado que eu tive em 2008. E aí, uma amiga em comum falou assim: olha, o Eduardo quer falar com você, pode ser? Falei, claro, né? Imagina. Ela, não, porque ele tá preocupado que você tá doente. Falei, pode passar, passa meu número, tá tudo bem. E aí começou aquela coisa, assim, de mandar mensagem: tá tudo bem. E aí, como é que tá o tratamento? No outro dia. Aí um dia ele falou: mas vem cá, e seu marido não vai achar ruim? Eu falei, não, mas meu marido foi embora lá atrás, né? Faz tempo, a gente já se divorciou. E ele ficou em choque, assim. Eu lembro que ele falou, então vamos tomar um café? Vamos almoçar? Vamos conversar? E aí começou a nossa história, assim, do Eduardo junto comigo nesse processo. E o Eduardo foi parte do meu processo da cura mesmo, assim. O Eduardo ficou comigo, eu tava completamente com aspecto doente. E aí vocês já começaram a namorar. Tipo, começou um relacionamento. Daí vocês começaram a se relacionar mesmo como um casal. Não, eu não queria de jeito nenhum. Falei, nunca mais eu vou casar na minha vida. Eu tava assim, traumatizada mesmo, assim. Falei, não.
E aí eu lembro que ele se aproximou de mim e eu falei, Eduardo, você tem noção que eu tô aqui com um filho, né, doente, passando por uma quimioterapia, eu nem sei como vai ser. E ele, não, eu tô do seu lado, eu te esperei a vida inteira. O Eduardo nunca casou, né, ele tava, enfim, é, ele é mais velho que eu, alguns anos, e ele falou, eu te esperei a vida inteira, tá tudo bem, eu vou ficar com você. E eu, meu, você é maluco, corre, dá tempo, corre que dá tempo. Então, assim, foi muito maluco tudo isso. E ele foi meu parceiraço, assim, de me motivar, sabe? Eu lembro, assim, que o dia que eu apareci careca, que eu tive que tirar tudo, porque só tinha sabe, uns fiozinhos, ele falou, nossa, que linda, ficou maravilhosa. Eu, meu Deus, que louco. Pensei, que maluco. Eu não me sentia. Tem milhares de mulheres que se sentem lindas, carecas, e que super, né, assim, super curte a carecona. Eu não me sentia assim bem. Eu não tinha essa, meu Deus, né, essa aceitação de, nossa, sou eu mesmo. Não, eu me olhava no espelho e falava assim, cadê eu, sabe? Não sou eu mais. Não tem nada a ver comigo. Então, não foi uma coisa tão fácil pra mim. Eu usei peruca. Cada dia eu aparecia com uma peruca diferente em casa. Brincava muito, o Lucas colocava peruca em mim, assim. Ele, ai, mãe, você tá linda. Então, a gente tentou levar as coisas com leveza, porque é um processo muito difícil. Durou quanto tempo esse processo de quimio até a cura? Olha, quimioterapia, e aí depois eu descobri uma mutação do BRCA1, que é uma mutação que predispõe a tipos de câncer, né? Câncer ginecológico, câncer de ovário, mama, pâncreas. É a mesma mutação que a Angelina Jolie tem. É a mesma. Tanto é que chama fenômeno Angelina, né? Essa mutação. E aí essa mutação me trouxe para outro universo, assim, poxa, então a partir disso você vai ter que fazer uma mastectomia radical aí, né, tirar bilateral as duas mamas e depois passar por um processo de retirada de ovário, trompas, histerectomia também. E você tinha vontade de ter mais filhos? Porque aí você conheceu o Eduardo, talvez possa, tipo, a família pode aumentar, não sei como foi. Então, que engraçado, né? Porque assim, na primeira sessão que eu tive com o oncologista ali, que eu descobri a doença, a primeira pergunta que ele fez pro meu ex-marido foi: vocês querem ter mais filhos? E o meu ex-marido respondeu: não, ela tem prole constituída, ela não quer mais ter filho. E eu nunca imaginei ter outro filho com ele, de tantas coisas que eu passava. Só que existia uma possibilidade de fazer um congelamento de óvulos, fazer uma injeção que protegia essa parte de fertilidade, porque a quimioterapia destrói tudo isso. Muitas mulheres ficam inférteis depois do processo quimioterápico. Independente de onde seja o câncer. Independente. A quimioterapia faz tudo isso, né? E aí a gente nasce com uma quantidade de óvulos, né? Igual a célula, ela morre, ela nasce. Os óvulos não, a gente nasce com uma quantidade e vai perdendo ao longo da vida, né? Por isso que a partir de certa idade as mulheres têm mais dificuldade de engravidar. E aí eu lembro que ele respondeu isso e eu falei, e agora? Ele falou, ó, então não vamos congelar. Então eu tinha assim certeza absoluta, não fiz nenhum tratamento para que eu tivesse fertilidade ali daquele processo depois da doença. E foi a primeira coisa que eu falei para o Eduardo. Eduardo não tinha filhos. E eu falei, Eduardo, eu não posso te dar um filho. Isso tem que ficar muito claro para você, porque assim, eu fui passando o tratamento, chegou no final. Aí eu lembro que a gente foi viajar e aí ele pediu para, ai, vamos ficar junto, vamos casar. E eu, meu, você é maluco, assim, eu tava bem carequinha com o cabelo bem crescendo mesmo, bem Joãozinho. E eu falei, ó, eu vou te levar na minha ginecologista. Vou te levar no meu oncologista para você ouvir deles, que eu não posso te dar um filho. Se essa for a sua expectativa, que a gente converse sobre isso agora. E aí, ele ouviu da minha ginecologista. Ela falou, olha, é o seguinte, a probabilidade da Janaína ficar grávida é, assim, muito pequena, muito. Porque a reserva, né, ovariana dela é muito baixa, os hormônios também, eu estava numa menopausa induzida depois do tratamento. E aí fiz milhares de exames, então não tinha aquela expectativa assim, poxa, vou ser pai, e eu, vou ser mãe. Não tinha, isso não teve. E essa era a realidade para ele, assim.
ele não ia ter filhos. Só que aí a gente faz planos, Deus faz outros planos, e aí logo que terminou meu tratamento acabou final de 2019, e aí eu falei, meu Deus, tô livre, né? Eu usava máscara, ficava imunidade muito baixa, e aí, para minha infelicidade, nós começamos com Covid em fevereiro de 2020, aí volta eu, né, para máscara, aquele processo né, de ficar em isolamento total, foi horrível para mim, porque eu já Verdade, você tava tava super vulnerável, né? Era super, super de risco, grupo de risco. super, e eu tinha E uma já tava isolada também, já né? durante Então, um ano, isolada, aí sem agora que poder. pode viver, que... É isso. E o processo... Foi muito maluco, assim, E esse isolamento, o Lucas passou por esse isolamento também? Por em tabela, em sim? 2019, Ah, o você tempo que fala? você ficou fora, que você ficou, desculpa, em tratamento, por exemplo. Ele começou a ir pra escola, ele não ia pra escola, como é que ficou o seu contato com ele, o contato dele com outras Você crianças? sabe que, assim, para mim, a pior coisa que existe durante o processo da doença é a gente não ter rotina. E eu não tinha rotina mais. E eu não tinha aquela possibilidade de levar, de buscar meu filho na escola, porque cada dia eles intercalavam medicação, quimioterapia, hospital, e eu tinha que estar semanalmente no hospital fazendo, né, tratamento. Então isso me impossibilitava, porque quando eu voltava do tratamento, eu caía, né? Ficava mal, tinha vômito, náusea, enjoo, tudo vocês imaginarem assim de efeito colateral, eu tive um processo bem difícil. Então, meus pais tomaram essa frente assim de, ó, a gente tá aqui, né? Eu lembro que eles juntaram com as minhas irmãs, pagaram escola para ele matriculou na escola para ter outra rotina fora a nossa em casa. E nossa, assim, tudo a gente sempre fez pro Lucas, assim, pensando no Lucas, o que que precisar, vai precisar de esporte, vamos colocar ele em algum para ele se sentir bem, e tentando suprir, né, aquele vazio que ele tinha de, pô, mas espera aí, tô em outro ambiente, né? Cadê minha mãe? Cadê meu pai? Eu lembro que ele falava coisas assim, mãe, cadê minha pista do Hot Wheels? Eu quero agora, tem como? E eu, não. Ele veio sem nada. Nós viemos com uma malinha mesmo. Ele não teve acesso a nenhum brinquedo. Eu lembro que ele falava, mãe, eu quero meu Crocs do Mickey. Eu falava, filho, não tem. Nossa realidade hoje é essa, né? O seu papai tá trabalhando, tá fora. Então foi um processo assim difícil, porque você tem que negar isso para a criança o tempo todo, né? Ó, filho, teu pai tá trabalhando, não veio. Tanto é que ele fala, mãe, nunca vou ser médico na minha vida. Porque médico eu trabalho o dia inteiro, 24 horas, por não ter enfim, assim, esse carinho que ele tanto esperava. Mas, não sei, é isso, assim, eu acho que é um processo difícil. Não vou romantizar o câncer e falar assim, uau, né? Nossa, foi incrível, minha vida foi maravilhosa. Não, foi um processo muito difícil, muito doloroso. E eu acho que a gente precisa ter esse entendimento, assim, de se permitir sentir todas as coisas, né? Foi um processo difícil, eu não tinha aquela aceitação física de me olhar, de achar que eu estava maravilhosa. Eu engordei 20 quilos por conta dos corticoides. E aí, enfim, falando de coisa boa, depois que acabou o tratamento, eu fiquei 2020 naquele processo de pandemia. E aí eu tava em menopausa, não menstruava, isso quem fez foi as medicações. Quando foi dezembro de 2020, eu lembro que eu tive um sangramento. E aí eu falei, uau, meu corpo vai voltar. Que legal! Fiquei naquela ansiedade, liguei pra minha médica, ela, mas e aí, como é que foi? Eu falei, foi 2 dias, né? Ela, ai, Jana, pode ser que foi só um escape, não é assim, né? Pode ser que não venha. E aí passou janeiro, já não menstruei, porque não era uma coisa que eu tinha habitualmente, meu corpo estava voltando. Quando foi fevereiro, eu estava dentro de uma máquina de ressonância fazendo exames, já tinha feito raio-x, ressonância de mamas na quarta-feira, e no sábado retornei para fazer a ressonância de pelve e abdômen, que precisa de um preparo. E aí o biomédico falou: olha, sai da sala, você tá grávida. E assim, você nem pode estar aqui. Eu falei, como assim? Tô grávida? Não tem como, né? Eu ouvi isso de milhares de médicos, não tem como. E ele falou, moça, vai fazer, você precisa fazer agora um beta-HCG, fazer exames. Foi muito maluco, assim, porque
eu não acreditava, assim, de forma alguma que isso poderia acontecer. E a primeira pessoa que soube foi o meu oncologista, liguei para ele falou, Janaína, pega seu milagre e vai viver sua vida, porque essa criança é um milagre. E eu falei, mas como, gente? Não é possível. Será que vai dar certo, né? Será que... Demorei muito tempo para contar isso pro Lucas. E aí, pro Eduardo, foi incrível, né? Você imagina. Foi muito maluco, assim. Eu tava no hospital, disseram, ó, tem que fazer beta-HCG, tem que fazer transvaginal, tem que fazer isso, aquilo. E eu, tá, e os exames? Eu quero os exames. Levei os exames, no caminho, eu comprei 4 testes de gravidez. Porque eu falei, não, não é possível. Eu vou ver escrito grávida aqui e mostrar pra ele junto comigo que isso não é possível, né? Não tem essa possibilidade. E foi maravilhoso, assim. O Eduardo ficou em choque. Falou, não, não acredito. Aquela felicidade toda. E aí veio o Benício, que é o E aí, nosso... você tava com seus pais ainda ou você já Tá. tava morando com o Eduardo? Não, a gente tava naquela... Porque foi pandemia. Tá. Então, assim, era um processo que a gente tava... Minhas irmãs moram em Atibaia. Eu ficava em Atibaia, vinha pra cá, em São Paulo. Ficava aqui, ia pra Atibaia de novo. A gente tava meio recluso, né? E como ele trabalha ativamente com muitas pessoas e minha imunidade muito baixa, era fora de cogitação. Mas era, assim, o sonho dele. Era o que ele falava. Ah, a gente vai casar, vai ficar junto. E o cara, mas eu não vou te dar um filho. Não, tá tudo bem, vai dar tudo certo. Eu tô com você, né? Essa é a expectativa da gente estar junto. E foi assim, o Benício é um milagre, ele é um Aí depois fofo. disso vocês ficaram juntos. Aí ou E vocês... casamos, ficamos juntos. Logo que eu contei pra ele, a gente já passou por um processo assim, continuou em pandemia, né, em 2021, que foi quando eu descobri que estava grávida, mas já foi mais brando, assim, mais leve. Foi aquela situação de pânico, a gente foi se distanciando, né? Então, é isso, assim. E posso fazer uma pergunta meio ignorante, assim, de uma pessoa que não tem muito conhecimento, mas você chegou a te retirar as mamas. Tirei. E aí você colocou o silicone pra estética ou não? Você não colocou? Coloquei. Colocou. Coloquei. E aí depois, como que funciona pra amamentação? Não pode? Não amamenta ou amamenta? Não, você Ah, não. fica sem nenhum tecido, assim, você tira tudo. Você tira Tá. todo o tecido, você tira todas as glândulas. Então, não tem a possibilidade de um ducto mamário ali de você amamentar, Tá. né? Só que olha só que loucura, como o nosso cérebro é muito inteligente, como ele comanda o corpo. Eu fiquei grávida, eu não tinha nada, né? Porque eu coloquei uma prótese por debaixo do músculo, uma prótese grande, para suprir, porque tirou todo o recheio. Então, ficou a prótese aqui. E eu lembro que logo que o Benício nasceu, na primeira semana, eu apertava e saía leite. E eu falava assim: socorro, eu não tenho nada aqui. Aí fui, fiz um exame, e aí o meu oncologista falou: é o seu corpo te mostrando que assim, você teve né, o bebê nasceu, e ele é tão inteligente, mas você não pode estimular. Então não faça isso. Aí me deu medicação, porque eu não podia, né? Podia ter um ducto ali, enfim, saindo leite, mas não ia sair mais que aquilo. Tá. Eram o corpo e o cérebro mostrando, né, que aquilo poderia acontecer. Que eu tava ali, né, com o bebê. Mas foi difícil, assim. O Benício nasceu e eu ficava pensando, meu Deus, como é que vai ser? Eu não vou amamentar meu filho. Ah, mas ele já era um milagre, né? Tipo, ou não? Ou você tinha essa Total. questão mesmo? Não, total, assim. Não, foi punk pra mim. Foi Foi. punk porque na maternidade eu lembro que eu saí da sala do centro cirúrgico e me colocaram na observação. E tinha outras mães lá no Santa Joana. E a enfermeira só entregou ele assim, falou, amamenta ele e saiu. E eu, mas amamento como? Assim, o que que eu faço? Falei, cadê a mamadeira, né? Isso não veio descrito, assim, na minha ficha ali, né, médica. E eu acho que isso foi um pouco de falha, porque eu fiquei um tempo com ele ali, e eu comecei a chorar e falei, e aí? O que que eu faço, sabe? Não vou conseguir amamentar ele, como é que vai ser? A enfermeira falou, não sabia, não tá no seu prontuário. Não sabia que você não podia amamentar. Então, assim, pra mim foi o primeiro choque que eu tive de, poxa, num desespero desse eu não posso, sabe? Eu não vou Sim. conseguir amamentar meu filho. E fora que você ouve algumas coisas. Poxa, ai, você tirou a mama. Olha, a criança vive doente, né? Depois, porque não amamenta.
E aí, ou se não, ele entrou com muita crise asmática. E aí as pessoas falavam isso pra mim, assim. Ai, olha, se você tivesse amamentado, ele teria mais imunidade. Então, assim, já é. Nasce a mãe, nasce a culpa, né? Uhum. Eu tinha uma culpa muito grande, assim, de, meu Deus, será que da doença, alguma coisa que eu passei, será que vai ficar tudo bem com ele? É muita loucura, assim. Não dá. O câncer é um negócio que realmente paralisa a gente, assim. A cada sintoma, eu faço exames a cada 3 meses, né? Eu faço controle no hospital, tô lá fazendo exames. Se eu tenho uma dor na unha da mão, ai, tem que fazer exames agora, porque tudo é indicativo, sabe? Então tem aquele medo. E eu acho que é isso, assim, é esse processo depois da doença, pós-doença, é a gente saber lidar com esse medo. E o que que a gente vai fazer sobre isso? Porque senão ele paralisa. E a gente... Essa mutação que você falou, ela é controlada? Ela não existe mais? Ou é algo que você convive? É uma mutação... Eu convivo. Você É convive genético. com ela? Tá no meu gene. Meu gene, ele tem essa codificação errada. Então, por exemplo, todo mundo pode estar fazendo a célula do câncer aqui nesse momento. Só que o seu corpo é super inteligente. Ele está combatendo, né? Aquele crescimento anormal de células. Eu já não tenho essa possibilidade por conta desse defeito do gene. E aí, qual que é a prevenção? Tudo que eu falei de estilo de vida, alimentação e cirurgia. Então, logo que eu tive o Benício, que não era, né, naquela expectativa de ter o Benício, os médicos já chegaram em mim e disseram, ó, seguinte, faça esterectomia, faça cirurgia, porque é uma prevenção de você desenvolver um câncer de ovário. E Porque aí, daí você tira os órgãos que você poderia dar problema. é isso. É assim, é a prevenção. Mas é difícil também lidar com isso, sabe? Porque, assim, eu nem estava pronta. Esse ano eu fiz a cirurgia porque, assim, um acaso. Fui fazer exames e aí um marcador tumoral meu veio alterado. Aí já ficou aquela... Aí eu falei, como assim, né? Tem que fazer cirurgia agora? 35 anos? Não queria fazer agora, eu queria esperar um pouquinho, né? Não queria entrar em menopausa aos 35 anos. E aí eles me deram muita chance e disseram, ó, não, tem que fazer agora, não dá pra você pensar no ano que vem, a cirurgia vai ser agora. E aí foi isso. Tive que fazer. O que você tirou? Eu tirei trompas e ovários. Tá. Era pra fazer a retirada do útero também, né? Fiz retirada de endométrio, mas eu não tinha aquele tempo que era pra ficar de recuperação, de repouso. 40 dias eu não tinha. Eu tava num processo de trabalho. E aí eu falei, não quero. E isso o Benício tinha quanto tempo? O Benício tava com... Ia fazer 3. Ele fez 3 em setembro. Ah, tá, foi agora. Foi agora. Eu fiz a cirurgia em agosto. Agora? Agora. Tipo, há 2 meses. Aí entrei em menopausa, né? Com 35 anos, lidando com esses sintomas de Como é que é? menopausa. Vem os sintomas da menopausa normal? É muito louco. É assim, eu entrei eu fiz agora o processo da cirurgia, né? Que eu não queria. E eu não imaginei que era tão rápido assim. Mas eu tô numa menopausa cirúrgica, né? Então, Tá. assim, o corpo não tá produzindo mais o estrogênio, né? Que é o hormônio da beleza, enfim. E isso me assusta um pouco. Porque por ter tido câncer, eu não posso fazer reposição hormonal. Então, você fica naquela situação assim, meu Deus, e agora, né? Como é que vai ser a vida? E todos os sintomas possíveis que vocês imaginarem de menopausa, eu sinto, todos. Mas é isso, assim, essa era a prevenção que não me deu chance, por exemplo, de ser mãe no futuro e que me preveniu de uma doença que poderia vir de uma forma mais assustadora, né? Porque o câncer de ovário, ele não vê em nenhum exame. Então, por mais que eu faça a ressonância a cada 3 meses bonitinho, não dá pra ver. E como ele é detectado? Ele é detectado assim, para quem tem predisposição já avançado, por exemplo, quando descobre. Quando tá sabe? grande, né? Quando Você já tá acredita que indo. tem uma amiga da Helena, que 8 anos. retirou o ovário, ao lado esquerdo, tava do tamanho de uma laranja. Mas quantos anos de idade? 8. Como assim? E foi, tipo, uns 2 anos atrás, então ela devia ter uns 6. Como assim? É surreal, o corpo é muito individual, né? A gente nasce, você vê que tem as coisas, predisposição genética, tem estilo de vida,
Cara, não dá pra entender, assim, né? A Sim. gente vê que são os processos. E sabe uma coisa que eu fiquei curiosa? Em que momento você casou com o Eduardo, não? Sim, casamos assim, de Tipo, mas cartório, de morar junto, de essas morar coisas. E como junto. foi esse processo? Em que momento ele aconteceu? Nossa, foi assustador porque eu tava em pandemia, né? Ah, E tá. assim, grávida na pandemia, paciente oncológica, você soma tudo isso, você fica louca. E aí eu fiquei muito em pânico, muito, porque eu falava assim, meu Deus, mas ele vive na rua trabalhando, será que tem algum risco? E será que vai dar tudo certo, né? A gestação, eu tinha uma preocupação gigante com a gestação, assim, se ia dar certo mesmo, né? Mas o Benício é muito milagre. O Lucas, o meu mais velho, eu tava namorando com o Eduardo e ele falava assim, mãe, Deus vai mandar um menino, porque eu pedi um menino, e Deus vai mandar. Aí eu, filha, mamãe não pode, eu não posso ter um neném. Aí ele vai, mãe, Deus vai mandar. Eu pedi um menino, ele vai te mandar. Então, assim, eu tinha uma ansiedade gigante depois para saber, né? Eu fiz sexagem fetal para saber se era menino ou menina, de tanta ansiedade que o Lucas tinha que queria um menino. Ele ia ter um irmão. No dia que eu fui fazer esse exame, eu tava morando com a minha mãe, no sábado de manhã. Ele tava no sofá. Eu falei, filha, a mãe vai no hospital e já volta. Ele falou, você vai ver o neném hoje na barriga? E assim, zero expectativa. Ninguém tinha nenhuma expectativa. Tanto é que a minha mãe fala até hoje, ela fala, gente, ele já sabia antes de qualquer um. Ele tinha uma certeza gigante que você ia, né, ter o Benício. E o Benício é muito milagre, assim, muito, muito. É um fofo, um querido. E o Eduardo é um grande parceiro. Eu acho que eu sempre falo isso, sejam Eduardos, porque eu acho que isso fortalece muito, né? De estar junto, de ser parceiro, porque é um processo muito difícil, que a gente não dá para trazer um romance para a doença, porque é difícil mesmo, mas passa, né? Tudo tem começo, meio e fim. Eu acho que é isso, assim, a gente imaginar assim, poxa, agora tá difícil, mas lá na frente vai, sabe? A gente vai passar por um caminho muito melhor. Eu acho que é isso, é se permitir sentir todas as coisas. E era assim que eu me sentia o tempo todo. Ah, vamos passar por esse processo, vai dar tudo certo, pensamento positivo, mas o medo era inevitável, inevitável, durante todo o processo. E aí, na pandemia, vocês foram morar juntos. Sim, E aí fizeram. E sua família. um O choque. Lucas foi com você. Foi, E aí, como que claro. ficou a família nisso? Porque a família se apega, né, na criança. E aí fica. Ai, não, a gente tá sempre junto, porque mora assim Ah, muito pertinho, muito. Então a gente tá sempre junto. O Lucas tá sempre com os meus pais e eles estão sempre junto com a gente. Isso não aconteceu. tá. Pelo contrário, o Lucas ficou em encanto, porque eu vou ter meu quarto, e aí as coisas dele, sabe? Os brinquedos dele. Então pra ele foi assim, nossa, uma alegria, sabe? Acho que foi o contrário disso, assim, ele teve uma expectativa muito grande. Sem contar que ele queria aquele irmão, então ele falava do irmão o tempo todo. Então foi assim, muito, muito bom. Agora que ele tá dando trabalho, que o irmão, né, tá com 3, ele com 10, que ele fica com ciúmes, que ele arruma confusão, mas antes, nossa, era assim uma fofura, os dois juntos, sabe? Agora briga, porque o Benício pega tudo dele, quebra. Paola sabe bem como é esse Sei. rolê. E pra você retomar a sua vida, Janaína, tipo, quando que você voltou a trabalhar? Você voltou a trabalhar? Sim. É assim, quando eu passei pelo processo da doença e comecei a contar minha história, e eu lembro que uma revista publicou, que é a Marie Claire, eu lembro que deu uma viralizada, assim, poxa, na minha história, muita gente se conectando, olha, passei por isso também, passei pelo processo da doença, olha, meu namorado pediu, né, terminou, noivo, marido, divórcio, então todo mundo se conectou comigo. E eu falei, cara, vamos olhar pra frente, sabe? Vamos falar mais sobre esse assunto. Porque eu acho que é isso, assim, isso ajuda muitas pessoas. A gente falar de prevenção, falar de diagnóstico precoce. E quando eu vi, eu já estava trabalhando com a rede social, com algumas marcas, e falando sobre tratamento oncológico, falando sobre a minha experiência nessa jornada, né? O que eu conto é o que eu passei, é o meu processo, é como foi pra mim. Cada um sente de um jeito. E foi isso, assim, eu comecei com a rede social, aí eu comecei com podcast, né, também, num hospital.
e tudo foi acontecendo em volta da rede social, né? Então, até hoje eu escrevi o meu livro. Eu comecei a escrever o livro porque eu não fazia terapia. E aí, uma enfermeira chegou em mim e falou assim: escreve tudo que você está sentindo, porque isso vai colocar para fora. Vai fazer você ter um entendimento melhor lá na frente. Eu quero um livro, deixa eu Sabe ver. uma frase da Clarice Lispector? Caramba, agora eu não vou saber falar exatamente como é que é. Mas é alguma coisa assim, a escrita é um processo de cura de dor. Principalmente a minha. Certeza. Certeza absoluta. Porque assim, eu não fazia terapia porque eu escolhia, peraí, né? Com o custo, tudo que minha família que estava enfim, financeiramente, eles que estavam me ajudando, eu não queria ter mais esse custo. Ai, peraí, eu vou me dar o luxo de fazer terapia agora, de ter uma. Então eu não fazia. E eu escrevia todo o meu processo diariamente, porque eu passava 8 horas em uma infusão, né, de quimioterapia. Então eu ficava no hospital muito tempo. Pegava um caderno e ficava contando, assim, poxa, passei por isso, aquilo. Ressignificava, sabe? Agora eu faço terapia hoje porque não dava mais. Eu acho que assim, façam terapia. Isso me salvou. Tem me ajudado muito. O Lucas também faz, tem psicoterapeuta, tem, sabe, psicóloga acompanhando, porque é difícil, Sim. né? A família adoece junto também, não é só o paciente, todo mundo que está em volta. Então, isso me empoderou, assim, peraí, né? Vamos colocar isso para fora? Aí ficaram na minha cabeça, a sua vida dá um filme, e escreve um livro. Aí eu escrevi o livro e sigo trabalhando com rede social. E uma amiga me chamou para um projeto também esse ano de uma papelaria. E aí eu tenho agora uma papelaria que é uma papelaria linda, incrível, que é a Paperie, que, enfim, a gente faz tudo à mão mesmo, que são livros, álbuns, planner, agenda. Que é uma terapia, né? Uma terapia. Gente, pra mim, trabalho manual é uma Gente. terapia. Eu não sabia que eu gostava tanto. Eu amo. Não, É engraçado, né? Mas isso é individual também, porque eu sou péssima pra qualquer eu também era. coisa de escola da Helena, eu desespero. Eu também era, mas eu não sei te explicar. É terapia. Começa Não a é fazer- terapia, mas é É terapêutico. terapêutico. Eu gosto de adoro, cozinhar, gente, vai. eu adoro. Eu faço decoração na festa das crianças. Eu tenho, sabe? Ai, Gosta de- feltro, aquele, como é que chama? EVA. Adoro, Aí gente. Eu faço recorta, tudo. faz as coisas. Faço ursinho de pelúcia. Ah, eu não sou queria tão ser assim. criativa, Eu adoro. mas assim, é uma coisa que é terapêutico, que tem me ajudado, que tem, enfim, assim, trouxe outro significado pra mim, sabe? E eu amo fazer isso. Então, sigo com vários e vários projetos, faço de tudo para aprender sempre mais sobre a doença, porque eu acho que quanto mais informação a gente trazer, vai ajudar outras e outras pessoas. Sou voluntária de algumas ONGs para trazer realmente informação. E como é que tá o Lucas no processo? Porque hoje o Lucas tem 10. É. Hoje o Lucas já entende. Ele já tem consciência do que aconteceu, da história, Ele tem da consciência. doença, da separação, Tem. da ausência do pai. Ele tem consciência, só que ele tem, assim, uma negação gigante com a situação do pai não responder mensagem, por exemplo. Então, assim, tá mais difícil agora. Acho que de todos os anos. Vocês têm contato, eu quero dizer contato, literalmente, assim. Vocês têm o telefone do pai ainda, por exemplo. Ele tem no celular. Eu comprei um celular pra ele, falei, filho. Porque assim, ele se separou de mim, mas do filho não, né? Eu acreditava nisso. Filho, aqui, ó, o contato do seu pai, fala com ele. E o pai dele respondia ele no primeiro tá. ano. Não foi assim um divórcio meu e do filho. Ele respondeu o filho durante o tratamento todo que eu estava. Então ele fazia perguntas, sabe? Conversava. Aí passou um período, não respondia mais. Eu acho que foi no momento que ele teve uma outra família, né? Tá. E eu acho que isso fez ele. Peraí, né? Deixa ele lá, eu aqui. Ele tá com outra família hoje. Sim, mas é inaceitável, né? Eu acho que eu nunca vou saber se isso é um livramento muito grande ou se isso é muito ruim pro Lucas, assim. Porque gera uma expectativa muito grande de, poxa, deixa eu ver se meu pai respondeu minha mensagem. E ele ficou assim durante muito tempo, muito, meses, mandando, pai, hoje responde, por favor. Ah, sabe, coisas assim que você fala, não é possível. O aniversário dele esse ano, ele falou, mãe, não quero presente, só uma ligação do meu pai.
Aí eu falei, filha, não tem como. Não posso forçar ele a entrar em contato com você. Não tem contato com ele. Ele já mudou de advogado sei lá quantas vezes. A gente não tem contato. E assim, segue a vida, E sabe? ele paga, por exemplo, pensão ainda. Meninas, essa parte nem sei se eu posso falar. Porque como é segredo de justiça, né? Mas é coisas absurdas, assim. Você tem que entrar com recurso o tempo inteiro, o tempo inteiro. É uma guerra, sabe? Eu acho isso tão maluco. Eu fico pensando, cara, como que um ser humano dorme sem saber se o filho tá bem? Começa por aí, sabe? Sem saber se precisa de alguma coisa. Não sei, assim. Por um outro lado, que bom que ele não tem um ser humano tão ruim por perto, sabe? Então, você tem as duas. É que é o que eu falo, né? Eu acho que o processo, a conscientização, ela vem. Sim. Ela vem. E eu acho que tá? Eu acho que é um livramento. Eu acho que é melhor você não tá com uma pessoa assim do que tá. Sim. Mas até você chegar nessa consciência é dolorido, né? Nossa. E é isso. Eu acho que... pro próprio Lucas, né? Eu acho Sim, que sim. dói. E como é o relacionamento do Lucas com o seu atual marido, com o Eduardo? Então, o Eduardo é muito tranquilo, mas muito, assim, muito na dele. Então, ele tá na China agora, tá viajando. Falou, comprei já aqui um presente, achei que o Lucas gosta. Então, ele faz de tudo pelas crianças, pela família, enfim, assim, é um presente de Deus, sabe? A gente juntos. E, não sei explicar, assim, parece que tava tudo escrito, sabe? É como se a gente tivesse que se reencontrar, tivesse que passar por tudo isso. É muito maluco, assim. Ele fica o tempo todo, amor, obrigado por ter me dado o Benício. E eu, obrigado por ter me dado o Benício. A minha família, enfim, é tudo pra mim. Então, é nesse propósito que eu tô sempre me cuidando, que eu vou mesmo e faço os exames, que eu tô olhando sempre pra frente, porque é o bem mais precioso que a gente tem, né? Eu acho que a gente não leva nada daqui. Esses momentos e as pessoas que a gente toca. É isso, eu amei esse papo, gente. Caramba. Foi incrível, que história. Dá- Obrigada por ter compartilhado Obrigada com a a gente, vocês. porque não deve ser fácil, né? Assim, ter passado por tudo isso, a vulnerabilidade e tal. E de compartilhar isso, acho que ajuda muitas pessoas mesmo. Muito bonita essa história. Obrigada. E o que você faz. É uma história maluca, né? Mas eu acho que tem um ressignificado muito grande, assim, para muitas pessoas. De eu ouvir assim, olha, tava num casamento péssimo, ouvi sua história, você deu a volta por cima, eu também vou dar, sabe? E é isso que me motiva, assim, poxa, vamos olhar pra frente, o que que a gente precisa fazer e... É Obrigada. possível, né? É isso, eu só tenho que agradecer o convite de estar aqui e conseguir tocar e ajudar outras e outras mulheres. Obrigada. Muito E obrigada. vale a identificação pra mim, eu acho que é tudo. Assim, se você se identifica... eu acho que se você ajuda o outro na identificação, né? Sim, sim, Quando o sim. outro se identifica com o que você fala. Agradeço também. Obrigada. Obrigada também à Linha Blue, que está com a gente em mais um episódio. Linha Blue, que ajuda a gente no tratamento de gripes e resfriados das crianças, em todo o processo, desde a prevenção, né? Até gripes, resfriados, tosse, lavagem nasal, enfim, dá uma entrada, a gente tem um QR Code aqui embaixo, entra aqui, vocês vão conhecer a linha completa, tem cupom também, Mãe Tá Off 30, com 30% de desconto. Férias aqui tá chegando, já falei, kit férias, farmacinha, todo mundo leva a linha Blue que tá resolvido. No site da Drogaria São Paulo, hein? A gente tem 30% off, Mãe Tá Off 30. E aproveite a linha completa de Blue e conheça também através desse QR Code. É só apontar a câmera do seu celular pra cá. Quinta que vem, às 8 da noite, a gente se vê aqui. Não esquece de se inscrever no canal. Se tá aqui até agora, é só colocar em inscrever-se para você receber sempre os vídeos em primeira mão. Toda quinta-feira, às 8 da noite, a gente solta um episódio novo. Até quinta que vem, a gente espera vocês.